Ruas do Jardim Primavera, em Barrinha, não tem asfalto até hoje. Os moradores sofrem com a poeira e a lama constante. Desde que essa família chegou aqui no Jardim Primavera, em Barrinha, há mais de 15 anos, a realidade das ruas é essa, de chão batido. Um fica assim, não é de minha competência, não é de competência da prefeitura, outro fala, a prefeitura não tem verba para isso, e vai empurrando um pelo outro, e acaba falando. O erro está no primeiro, lá atrás, que aceitou fazer o loteamento sem infraestrutura. O bairro antigamente era rural, mas foi urbanizado. Hoje existem várias casas nas ruas A e B, mas é uma constante poeira ou, quando chove, pura lama. Principalmente quando chove, né? Quando chove, isso aqui ninguém consegue andar. Muito buraco, poeira, lama. Eu acho que deveria pavimentar as ruas aqui, porque aqui é difícil. Esse vizinho mora aqui há 1 ano. A família toda veio para cá, 4 irmãos com a mãe que é idosa e sofre muito com a poeira. A nossa mãezinha que é idosa é difícil. Poeira, quando é poeira é demais, quando é chuva demais. Já vi pessoas caindo aqui de moto aqui, inclusive minha irmã caiu ali em cima ali, ó. As melhorias em relação a uma possível pavimentação partem da própria população, que juntam materiais e fazem uma espécie de calçamento. Eles contam que, além do problema da sujeira com a terra, os carros por aqui sempre quebram. Quem já perdeu aí, já teve bastante custo, né, em questão de veículo, que às vezes termina estragando aí devido à buraqueira, vários problemas em relação a isso. Do lado de lá da cidade já fizeram recapeamento várias vezes. Recapeamento onde já tem asfalto, às vezes rua que não precisava mexer, foi mexido. E nós aqui que vive nessa terra, num barro danado, uma poeira danada, do jeito que você está vendo aí, buraco para todo lado. É difícil para andar de carro, quebra todos os veículos da gente aqui. E eles simplesmente pensam lá na cidade. Aqui para nós aqui é difícil vir alguma coisa. Os problemas de infraestrutura por aqui são vários. Para conseguir a instalação da tubulação de esgoto, levou anos. Com toda a briga que a gente tivemos, né? Conseguiu passar a rede de esgoto, que não era fossa séptica e nem todo mundo tinha fossa. Quem aprovou já aprovou errado, né? Que foi aprovado sem infraestrutura. A comunidade vive de promessas políticas na melhoria do bairro. Sempre que tem aí questão política, né, a gente ouve as promessas, mas são por enquanto só promessas, né? A gente nunca ouviu nenhum resultado daqui. O prefeito Catiá prometeu fazer pelo menos a guia, né? Mas aí acho que não deu tempo dele fazer, aconteceu os problemas com ele lá, não fez. Agora esse atual, na campanha, ele prometeu que vai correr atrás de verba. Até esses dias encontrei com ele. Ele falou que está correndo atrás de verba para asfaltar aqui. O presidente da Câmara fala sobre uma verba que vem para a cidade e que pode ser a solução desse problema no Jardim Primavera. Uma indicação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e no valor de R$3.155.000. E essa indicação contempla recapes e pavimentação, tanto do bairro Primavera, quanto em outros bairros da nossa cidade. O prefeito tem planos para isso, mas ainda não garante. Aqui lá é um loteamento de 2003, se não me engano, né? O que me estranha é que o loteador não entregou com a infraestrutura normal. O pessoal comprou daquele jeito e nós estamos aí correndo atrás de recursos, não só para atender aquele bairro, como também outros. Barrinha sofre com a falta de recurso próprio e depende dessas emendas para conseguir um amparo financeiro. Já fizemos mais de 50 pedidos, 50 ofícios, né, para todos os setores, governo estadual, federal, para deputado, atrás das emendas, tá? Eu estou acreditando que vamos conseguir alguma coisa assim. A gente não tem muitas empresas, não tem muitas indústrias, então a gente não consegue gerar muitas receitas. Thaís Mantuani, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Bem, a Thaís Mantuani esteve lá em Barrinha acompanhando essa situação de perto e agora tem mais detalhes para a gente. Thaís? André, a gente vê que esses casos de problemas de infraestrutura não são exclusivos de Barrinha. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tiago Marrara, que é professor de Direito Administrativo. Doutor, o que acontece para que esses casos se repitam em tantas cidades como a gente vê? Boa tarde. Boa tarde. Há várias razões para esses problemas de ausência de asfaltamento em muitos bairros de vários municípios brasileiros.
O primeiro motivo para isso acontecer é a ausência de diretrizes do município. O município ele tem que aprovar os loteamentos e quando ele aprova os loteamentos, ele precisa dar as diretrizes para o loteador. Alguns municípios não dão as devidas diretrizes, nem tem legislação que trate disso. E existe também uma segunda razão para esse problema, que é a do loteador não realizar aquilo que ele deveria fazer pela legislação de parcelamento. Então, pode ser que haja uma falha do município, pode ser que haja uma falha do loteador que não cumpriu tudo aquilo que ele deveria e não colocou ali naquela área a infraestrutura que a legislação exige, inclusive o asfaltamento. E esses moradores relataram para mim na reportagem que pagam pelo IPTU. Mas o senhor me disse que só essa situação não garante o asfalto ali para a rua deles. O IPTU por si só não garante o asfaltamento. O que o Código Tributário Nacional explica e afirma é que o IPTU deve ser utilizado para infraestrutura de abastecimento de água, esgoto, calçamento das vias e também para a educação e saúde. Mas o Código Tributário não exige que todas essas infraestruturas e serviços sejam oferecidos ao mesmo tempo. Então, o município pode cobrar o IPTU, mas desde que ele ofereça pelo menos 2 dessas infraestruturas ou serviços, mas não é obrigado a oferecer todas. Esse loteamento que a gente mostrou na reportagem é de 2003 e nesse tempo a legislação urbanística sofreu alterações. Existe algo que possa socorrer esses moradores que estão sendo, de certa forma, negligenciados? Sim, é possível usar várias alternativas. Em primeiro lugar, é preciso verificar se o loteador realmente descumpriu as suas obrigações e aí acionar, entrar na justiça contra o loteador para que ele cumpra o que ele deveria. Uma outra solução é o município aplicar o IPTU para trazer o asfaltamento e se o município não tiver recursos, pode lançar mão do que nós chamamos de contribuição de melhoria. É um valor que o município vai cobrar daquelas pessoas que vão se beneficiar do asfaltamento. O prefeito já disse que Barrinha não tem dinheiro para fazer esse serviço. O que é mais comum a gente ver nas pequenas cidades? Uma divisão injusta daquilo que é arrecadado com os impostos ou uma gestão ruim dos cofres públicos? Bom, há os 2 problemas na nossa prática. Agora, o que acontece mesmo é que muitas vezes a prefeitura aprova uma expansão da cidade, uma série de loteamentos, mas sem calcular o quanto ela vai gastar para manter todas aquelas infraestruturas, todos aqueles bairros novos. Então é preciso que principalmente os órgãos de controle, como o Ministério Público, exijam das prefeituras revisão de plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e principalmente planejamento na hora de aumentar o perímetro urbano e também na hora de aprovar os novos loteamentos. Por quê? Bairro novo, rua nova custa. Tudo isso precisa ser mantido com uma boa infraestrutura e isso custa para toda a cidade. Então não é possível que se abram essas ruas sem devido planejamento. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você no estúdio, André. Obrigado, Thaís Mantuani. Até já.